Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos. Sou o Brasilino, sou diretor da Belga Produções e hoje eu estou aqui para apresentar para vocês um nosso novo podcast, o Flavesp, com meu amigo Flávio Véspero. E aí, Flavião, como é que você está, meu querido? Tudo bem, meu amigo Brasilino. Muito feliz de poder fazer esse trabalho aqui com vocês. Também. E poder desenvolver um pouco, falar um pouco sobre a arte de uma forma em geral e sobre a história dela, né? Muito feliz de estar aqui com você. Eu também estou muito feliz. Para quem não conhece o Flávio é monstro no violão, né? Conheço ele quando eu era novinho, ele já não tinha cabelo, mas só para descontrair, entendeu? Não, mas quando eu te conheci, você já era calvo, né? Ou não? Eu estava no processo de, assim, perdendo um pouco, tinha mais cabelo, e, assim, estava naquele processo de vai perdendo um pouquinho, né? Vai chorando. Não, nem sei né? se é um assunto que podia tocar. Não, agora já passou. Flavião, conta um pouco da sua história, meu querido. Como que você entrou na música, na arte em geral, porque você não trabalha só com música, você trabalha com arte em geral, né? Certo. E até, né, os dias de hoje, como que foi esse processo? Bom, assim, eu desde pequenininho eu já gostava de música, porque eu cresci num ambiente muito propício a isso, né? Na minha casa todo mundo gostava de arte, desde meu pai, minha mãe, meus irmãos, né? Mesmo parentes, primos, tios, tal. E a gente tinha uma referência muito grande em casa, assim, de ouvir muita música, né, nos discos, nas Seus bolachas. pais eram artistas ou não? Tá, o meu pai, ele mexeu com arte lá fim dos anos 40, começo dos anos 50, ele até participou de teatro, né, com artistas de nome na época, no começo. Minha mãe também tinha uma veia artística de fazer algumas coisas de dança no começo, tal, né? E aí o que acontece? Eles tinham toda essa veia artística com eles. Então, com meu pai, por exemplo, ele gostava de ouvir ópera, gostava de ouvir muita música clássica, muita música instrumental, né? Artistas diferentes, assim, de jazz, cantores e tal. E aí eu já tinha uma outra linha com os meus irmãos, que era também MPB, rock, pop e tal. Minha mãe também gostava de outros estilos de música, então eu cresci... Deu uma mesclagem legal. Deu uma mesclagem, eu cresci muito com isso, e não só na coisa de música, na coisa também de filmes, de assistir muito filme, né? De ter a referência dos artistas, de ter a referência de dança, de ter a referência de pintura... né, meu pai gostava muito disso também. Em geral. Então, né, do teatro em si, dos artistas. Então, a gente tinha muito um acompanhamento nesse sentido. E desde pequenininho eu percebi que eu tinha uma veia para música, assim. Eu gostava demais. O que eu fazia? É como se fosse o telão aqui, ó, né, aqui a tela do logo. A gente tinha um espelho em casa, que era um espelho oval, mais ou menos quase desse tamanho, um pouco menor, mas... Eu colocava o espelho assim, colocava o disco e ficava me olhando cantando. Né? Tal. Muitas vezes cantando mal, né? Mas cantando. Cantando tal. E acompanhando. E aí aquilo... Nossa, eu imaginava eu cantando, tal, fazendo. Então aquilo... Eu comecei a ver que falei, nossa, eu gosto muito disso mesmo. E aí o pessoal, os amigos da escola na época, né, no primário, no caso, né, já tinha aquela coisa de ouvir a gente falar assim, você ouvir, o que você vai ser? Tinha sempre isso, né? Então, você é advogado, você é dentista, você é médico, você é engenheiro, tal. E aí você, eu acho que eu gosto de música. Né? Todo mundo, música, tal. Mas até então eu ainda não tocava, não estava aprendendo nenhum instrumento. Sim, só né? cantava... E assim, o pessoal de casa foi percebendo, acho que eu tinha essa vontade de algum instrumento, principalmente violão, que eu ficava assim, né? Fazendo assim, como se fosse guitarra, violão, né? E um dia também eu assisti uma apresentação de um músico que foi fazer na escola e me chamou muita atenção aquilo. Eu voltei com aquilo, né? Uma apresentação normal, assim, numa festa da escola. Ficou na sua cabeça? Ficou na minha cabeça. Que ficou ressoando na cabeça. Martelando. Aí eu até falei para minha mãe e tal, né, meu pai também junto, falei, olha, eu gosto muito de música, tal, música, tal.
Só abrindo um parênteses, desculpa. É bom salientar que nessa época, época da ditadura ainda vigente, Sim. né? O artista em si não era bem visto, né? Então, você chegar e falar assim, putz, eu quero ser músico, né? Eu acho que, de certa forma, talvez não pela sua família, mas as outras pessoas ficavam assim, caramba. Sim, né? tinha uma coisa mais, tipo assim, em casa eu tive... Pejorativo, né? Pejorativo. Em casa eu tive um apoio, mas ao mesmo tempo que tinha um apoio, teve uma coisa assim, tipo assim, não se iluda com música, né? Que até hoje é assim. É assim, mas busque, né? E, tipo assim, tenta também fazer outra coisa. Sim, né? Assim, para poder... Vai estudando, tenta fazer outras coisas, né? Porque não é fácil. Meu pai mesmo teve uma experiência nisso, minha mãe também, né? Assim, de conhecer, de trabalhar com pessoas, vivenciar pessoas artistas, pessoas de nome, tá junto, fazer e tal. Mesmo meus irmãos, tudo, né? Então, o que aconteceu? Eu falei, não, é uma coisa que eu gosto, né? Eu vou ter que batalhar por isso, né? Sim. E aí, na ascendência da vida, conforme vão acontecendo as coisas, eu fui vendo, eu falei, poxa, não tem jeito, é o que eu gosto mesmo. É isso mesmo. Né? E assim, acabou. eu já vi que ali, como eu falei dessa apresentação, eu devia ter uns 10 anos, acho, quando eu vi 9, 10 anos. Aí eu falei, nossa, é isso mesmo. E eu vi que alguns amigos de escola e amigos da vila, da rua, ainda não sabia direito o que queria. O que queria. E você já estava definido. Eu quero... É isso aí, acabou. Quero tocar, cantar, né? Assobiar e chupar cana. E eu falei, não, eu quero isso aí. É isso. Lógico, aí é a batalha até hoje, né? Porque a música, de uma certa forma, a arte em geral, você tem que estar preparado para várias situações, né? E até hoje você está aí, você está fazendo, você está buscando, né? O sucesso, tem gente que fala, mas o sucesso é relativo. É relativo. Também o sucesso, assim, sucesso você está estourando lá em cima, é legal, claro que é, mas você também tem que ver até onde está sendo legal para você, para estar trabalhando com as pessoas. Quantos que o sucesso levou à morte, né, cara? Justamente. Quer dizer, até onde o sucesso é sucesso, né? Porque tem muita gente que não está preparado, né? Não está. Daquele sucesso estrondoso, e o cara não consegue segurar. Não consegue, né? E se acaba. E aí eles extrapolam em outras coisas. Então, assim, a gente vai vivenciando e vai aprendendo, né? Hoje, eu agradeço a Deus por estar ainda nesse processo e estar ativo dando aula, aprendendo, tocando, cantando, desenvolvendo o meu trabalho. Ainda tem as ideias à frente que a gente está vendo, que é um trabalho de divulgação do meu trabalho mesmo como compositor, cantor, que eu já fazia anterior, né? Tem o trabalho da minha filha também, que a gente está desenvolvendo com ela, que ela também foi para a mesma área, né? Acabou. Ela falou, eu vou para música. E aí você falou, não. Né? Vai para a arte também. Falei, então. E assim, o mesmo apoio que eu tive do meu pai e da minha mãe, você passou para ela. E que eles não tinham tanta condição, assim, digo, financeira mesmo. E hoje não que eu tenha essa condição total, mas eu tenho uma condição melhor para ajudá-la. Né? Então eu falei, você vai fazer o que você gosta, entendeu? Porque eu cansei de ouvir até hoje, assim, alguns amigos que eram da época, eu vejo alguns, não são todos, né? Assim, muitos, vejo alguns, que falam para mim, poxa, você que é feliz, você faz o que você gosta. Então você alcançou o seu sucesso. Isso, porque eu vejo que alguns que foram para... Né, vou fazer porque dá dinheiro. A família falou, ele falou, não, é o mercado, não sei o quê. O cara fala, você percebe que o cara não está tão feliz. Não está feliz. Entendeu? Aí você fala, nossa, mas o cara, em termos de bens materiais, até conquistou algumas coisas legais, mas mesmo assim ele não está realizado profissionalmente. Não está cheio, né? Aí fala para mim, cansei de ouvir, você que é feliz, você faz o que você gosta. Você toca, você canta. Eu falei, poxa, então eu alcancei alguma coisa. Sim, né? sim. Então, e você é feliz, velho? Eu sou feliz, cara. Eu sou feliz. Acontece assim que dentro do processo artístico, a gente, às vezes, como a gente estava falando aqui, a gente não é preparado para muitas coisas. Né? Então, ele é uma gangorra assim, ó. É uma senoide, né? Você vai, entende? Piccolo. E muitas vezes você não está preparado para algumas coisas. E aí a gente tem que estar, assim, se policiar no sentido de, por exemplo, o sentido sentimental.
Tá. Você tentar filtrar isso, entende? Para não te atingir tanto. Porque às vezes você vai com uma expectativa de trabalho, uma expectativa de... Putz, aqui o negócio vai explodir, Isso, vai me dar uma estabilidade. Isso, uma expectativa E de aí, retorno, de entendeu? retorno. De pessoas. E não acontece. E não acontece, entendeu? E aí isso te frustra um pouco. Você teve... para eu entender melhor, são as promessas da vida, né, que a gente acaba tendo. Você teve Sim. muitas promessas como possibilidades? Tive bastante promessas assim, e muitas vezes promessas até assim palpáveis mesmo, assim, sabe? Concretas. Você isso fala, aqui poxa, vai rolar. Né, sai de uma reunião, sai de uma conversa, você fala, nossa, agora vai. Faz isso aqui, ó. Não vai, entendeu? Então... E outras que às vezes assim também acontece, às vezes coisas que você nem está esperando. E pum, pega no breu. E aí eu comecei a aprender coisas assim. Às vezes você fica muito em cima de situações, de pessoas, até de amigos, ou de processos de momento que você fala, é aqui. Só que às vezes não é. Não é. Às vezes vem de onde você não está nem esperando. Né? Ou de pessoas... ou de situações, ou sei lá, de outras coisas que acontecem, você fala, nossa, eu não estava esperando isso. E aí é uma coisa super legal. Entendi. Que às vezes você está com um processo X para fazer aquela coisa que não aconteceu, e aí vem um outro que você tem que fazer cobre esse, e aí você tem que fazer talvez um processo, sei lá, Y. Sim. Entendeu? Do que está ali. E rola, entende? Legal. Então, assim, eu sou feliz porque eu faço o que eu sempre gostei. Até um tempo atrás eu estava com isso pensando. Eu falei, nossa... Né, assim, matutando aqui. Eu falei, porque a gente, quando falo eu, no caso, né, fica aquela coisa martirizando na cabeça. É muita coisa, assim, no sentido artístico mesmo, da coisa da produção, do que você conseguiu realizar, né? E você lembra desde lá quando era pequeno, né? Você fica pensando, fala, puxa, será que tal? Porque é uma eterna luta, né? E aí eu falei, não, eu consegui muitas coisas, assim, de realização, eu consegui prêmios, eu consegui destaque, mas o que acontece? A vida é isso, né? O que me deixa mais contente e às vezes eu recebo coisas que eu não estou esperando, as pessoas falarem, puxa, tal música sua, como aconteceu com você, né? Que a gente se reencontrou e você falou, olha... Essa música marcou muito, uma música que eu fiz, sabe? Que eu, né? E outras pessoas que eu vejo, outro dia eu conversei com uma conhecida também, assim, uma amiga, mas faz muito tempo que a gente não se vê. Ela falou para mim assim, pela Zap, né? Consegui o contato dela e tal, e aí ela colocou, olha, até hoje eu ensino a música sua para os meus filhos. Isso faz mais de 30 anos. Marcou muito a sua música. Então, assim, essas coisas para mim são importantes, que às vezes me faz animar, né? Que às vezes você fala, será, né? Tá meio assim, você tá meio naquela coisa vida, quem sou eu, o que eu fiz, o que eu deixei. Né? Será que eu tenho algum legadinho nisso aí? E aparecem coisas interessantes, entendeu? Na vida. Então, eu não posso falar que eu sou... Posso às vezes estar desanimado, porque eu acho que isso é uma coisa do processo do ser humano. Né? Nisso que é a sinode que a gente falou, né? Tem hora né? que você está... Nessas coisas de conseguir, não conseguir, fez, não fez, desanimou, vai, não vai, né? Mas eu tenho que falar... Na balança... Tenho que ver que eu consegui coisas e que sou feliz, por que não? Né? Eu estou conseguindo, estou ainda aí. Né? Como eu falo tanto para amigos como os alunos que a gente tem, os aprendizes que eu tenho onde eu trabalho, na fábrica de cultura, e outras pessoas que eu me relaciono, e projetos e processos, que eu tenho que ficar feliz com isso, entendeu? Né? Eu só não posso me deixar abater nas coisas, né, que às vezes acontece e vem... E aí quebra nosso desenvolvimento, isso, né? E até ia te falar que uma coisa meio... Às vezes você fala, tem gente que fala, imagina que foi isso. Mas uma coisa que aconteceu comigo foi bem interessante quando eu tinha, nessa idade que eu te falei, acho que 10, 9 anos, mais ou menos, 11 talvez. A gente tinha uns amigos que a gente ia para a educação física, né? Então um chamava o outro assim e a gente ia junto. E a turma, na minha época também era assim. E eu tive um sonho que a gente ia de manhã, né, cedinho,
E eu tive um sonho interessante na noite anterior. Eu sonhei que eu estava cantando e tocando. E eu ainda não tocava. Nem tocava. Né? Assim, eu só cantava. Já estava naquela brincadeira do espelho? Estava lá brincando. Naquele... E eu não tinha que essa na verdade coisa. É um exercício. É um exercício. Exercício Esse negócio de cantor ficar na frente é um exercício. Eu fazia muito isso. E foi até minha mãe que detectou bem isso. Olha lá e falou, nossa... Já tá na veia do menino o negócio. Eu colocava todos os discos lá, né? Porque também no tempo, a gente às vezes o nosso tempo é engraçado, né? Mas a gente não tinha muito o que fazer. Eu brincava na rua, né? Televisão branco e preto, televisão na sala para todo mundo. Quem tinha. Né? E disco, quem tinha lá que era aparelho, o vinilzão, né? E rádio AM, que né? FM só veio muito depois. A gente escutava AM, muito Zé Bétio. E era isso. Entendeu? Era isso, a nossa vida era isso. E era gostoso pra caramba. Gostoso, era uma coisa mais simplista, vamos dizer assim, né? Mais simplista. E aí eu tive esse sonho, e eu comentei até com os meus amigos. Aí todos falaram, nossa, é mesmo? E para minha surpresa começou, depois disso, eu comecei, como eles sabiam que eu gostava de cantar, e o pessoal, eu comecei a ser convidado, mesmo ainda não tocando, a cantar algumas coisas. E aí quando eu vi, eu estava cantando em festinha, estava cantando na sala de aula. Foi natural, então? Foi aparecendo, eu falei, nossa, aí para mim também, eu falei, puxa, então é isso mesmo. É isso mesmo. Né? Eu tive uma confirmação da vida. Uma confirmação que era isso, entendeu? Assim, eu acho que foi uma confirmação de Deus mesmo. Aí eu falei, então eu vou seguir nisso aí, eu vou fazer isso aí, né? Legal. Que é o que eu gosto mesmo e tô aí até hoje, assim, como a gente está conversando, vencendo as barreiras, né? A barreira tem que muita, ter, né? Tem que ter. E aí você vai indo, vai, volta, né? Bate ali, vem aqui. Tanto esse nosso trabalho aqui que vai... Né, tem esse início, esse podcast, é justamente isso também, é uma conquista que você pode relacionar o seu trabalho com outras pessoas que trabalham também na área, não só na área de música, mas na área da arte em geral. Né? E que vão poder contar a sua vida, contar, como a gente está falando aqui, contar a sua história, o que aconteceu, o que está acontecendo, como chegou, como vai, os planos, como e aí vai. Então é isso. Legal, campeão. Pausa para a água. Pausa para a água. Tintim. Muito bom. Como foi realmente você já estava com sua profissão definida, vamos dizer assim, né? E como foi sua inserção profissional realmente? Quando que você começou a ganhar viver da arte, da música em si? Então, a partir de... Porque assim, desde que eu comecei a aprender violão, nessa época aí, mais ou menos 77, 78, né, mais ou menos. Você estava aprendendo você só ou curso? Então, porque naquela época também era difícil. Era difícil. Curso. Então, eu tinha alguns amigos que já tocavam um pouquinho, né, que me ensinaram algumas coisas, e a gente tinha uma relação legal assim, porque quando eu ganhei o violão, alguns amigos ganharam juntos e já tinha alguns que tocavam um pouquinho. Né? E aí a gente, por exemplo, se reunia em casa, ou na casa do outro e tal, e tá lá. E aí, uns 2, 3 dessa turma aí sempre passava coisas pra gente. Né? Entendi. E aí a gente começou, e eu até brinco, às vezes, meio querendo ser metido, né? Metido a compositor. Fazia lá 2, 3 acordes e já estava enfiando música minha, tentando fazer autoral. Música. Já estava dando uma de compositor, né? E aí eu comecei a ter essa ascendência de também ensinar pessoas. Né? Legal. Você já entrou nesse... já comecei a ensinar alguns amigos, tal. Aí eu comecei a ver e falei, poxa, isso aí é interessante, né? É um trabalho também, né? Estou no meio da música. E eu comecei a ver que eu fui melhorando. No começo eu não tinha muita paciência, depois eu fui melhorando, né? Você teve paciência comigo, velho? Tive. Ali você tem que ter também, né? Mas sim. Aí eu tive que ir filtrando isso, né? Tive que ir filtrando. E aí foi. Aí quando eu vi, depois de 81, 82, que aí toquei em muito festival, né? Toquei em muitos eventos, assim, começou a aparecer convites para fazer as coisas.
E eu já trabalhava em outra coisa na época, né? Com 81, 82. Trabalhava com o quê? Eu estava trabalhando em loja de calçados, né? Legal. Eu trabalhava no estoque da loja. Na loja de calçados depois você faz tudo também, Uhum, mas era faz mais tudo, estoque, né? Mas eu vi que aquilo, assim, se relacionando com as pessoas que trabalhavam ali, eu via que a história e a vontade das pessoas eram outras em relação à minha, entendeu? E aí eu falei, caramba, eu estou num lugar que eu preciso estar trabalhando com música, que é o que eu gosto, com arte, né? E aí eu fui vendo e falei, não, é arte mesmo que eu quero, né? Aí eu acabei saindo e aí eu falei, agora eu tenho que frisar na arte. Fazer o negócio acontecer. E aí comecei a trabalhar mesmo com aulas, que já também estava fazendo cursos e tal. E comecei a tocar. Aí tocava bastante nos barzinhos na época, né? E comecei a fazer os eventos até conseguir fazer um show que era meu com as minhas músicas. Que daí, desde que eu comecei a colocar na cabeça que eu era compositor, né? Que eu comecei a aprender a tocar, que eu já me achava compositor. Aí eu falei, eu vou fazer um show com as minhas músicas. Por quê? Porque o pessoal da própria escola, e você também é participante disso, curtia as músicas, né? Gostava, tal. Eu falei, poxa, então vamos fazer, né? E vamos embora para isso. E aí, nesse processo, como eu estava também estudando, tal, aí eu comecei a me aprimorar em algumas coisas para melhorar, né? Eu comecei a ser mais chato comigo mesmo. Tá. Comecei a fazer as músicas. Falei, essa música aqui, que letra mais bobona. Ou, nossa, que essa melodia não tá. Aí comecei a me cobrar. Então eu tenho músicas desde que eu acho que são ótimas, umas que eu acho que não são nada, e umas que é daquele negócio de falar, nossa, isso aqui eu que fiz. Entende? Então, assim, você vai se maturando, né? Maturando. E também tem uma coisa também do retorno do público, né? Assim, das pessoas que ouvem, né? Sempre vai ter gente que não vai gostar, vai ter gente que vai amar. Então, depende muito de como você vai atingir a pessoa. Sim. Né? Porque às vezes é a sua história, mas às vezes atinge a pessoa. É o que eu sempre falo, a música, ela tem um poder danado. Que ela pode, às vezes, né? Você não está nem assim naquela, mas tocou, você bate aqui no coração. Acabou. Entendeu? E aí tem também o lado bom e o lado ruim disso. Porque às vezes você vai lembrar de uma música que não vai te fazer bem, ou você vai lembrar de uma música que vai te inspirar, vai te dar um up para a vida. E aí eu comecei a me policiar, mas assim, comecei a ter um repertório, e aí comecei também a pesquisar mais outras coisas, estilos que eu gostava, para fazer shows e eventos diferentes com uns tipos de música, né? E basicamente até hoje eu faço isso. E aí o que aconteceu? Eu me relacionei mais com também outros tipos de trabalho, com teatro, música e teatro. Começou a mesclar. Comecei a fazer trabalhos com outras linguagens que acabaram dando certo. Tanto é que no teatro eu tive a oportunidade de trabalhar e tive a oportunidade de receber um prêmio super importante. Eu ganhei o prêmio APCA, que é da Associação Paulista dos Críticos de Arte, né, de São Paulo, em 96. E eu ganhei como direção musical no teatro com a música. Top. Né? Então, assim, aí a vida me trouxe coisas maravilhosas com a música, nesse sentido de contatos, de premiações, né? De outras músicas. Se gabaritou, né? Você foi se gabaritando. Aí você vai estudando, vai fazendo isso, fazendo aquilo, vai tentando aprimorar mais. E como eu falo para o pessoal, que a gente às vezes trabalha no ensino e trabalha mesmo tocando, que estou aprendendo ainda, entendeu? Sim. A gente tá, a vida a música é um eterno aprendizado. Né? Ela é um universo que não tem, né? Tá sempre aprendendo. As notas estão ali, exato. Né? Mas a matemática básica está ali, mas você tem fórmulas que, né? Isso, que você cresça. Às vezes a pessoa fala, mas você conhece tal música? Fala, conhece tal grupo? Ou já ouviu tal? Fala, isso eu não conhecia, preciso ouvir, né? Porque tem muita coisa, principalmente hoje com a internet, né? Com as mídias, com a coisa digital. Pulverizou tudo, né? Tem muita coisa. Tem muita coisa que a gente... Né? Falando em muita coisa, a qualidade da música caiu hoje, ou... Como você vê, anos 80, vamos colocar anos 80, que foi quando você estava ali mais, né, ativo profissionalmente, né? Em relação a hoje, caiu bastante, ou é simplesmente impressão?
O que você acha, cara? Eu acho que aquela música, ela deu uma... Como é que eu vou falar assim? Ela deu uma... no sentido de letra, né? Eu acho que deu uma caída bastante, assim. Se bem que tem coisas boas, claro. Tem coisas ótimas, mas se você falar no geralzão, assim, você ouve que tem muita coisa que as letras não te impulsionam para coisas importantes, por exemplo, de respeito, né, de uma série de coisas que são relacionadas com a vida, que fazem parte do dia a dia, do seu contato com as pessoas. Né? Vulgarizou, né? Vulgarizou, isso. Porque na nossa época tinha... Na nossa época, né? Anos 80, 90, vamos colocar assim. Existiam músicas com até conotações, né? Mas vamos pegar o mais do lado poético. Também tinha músicas com certos termos pejorativos. Mas a estrutura da música era outra coisa, né, cara? Você tinha uma música, uma composição mais elaborada, alguma coisa mais... Hoje parece que é um negócio muito... Hoje virou que o pessoal fala de música chiclete, né? Música chiclete. Entendeu? Aquela que pega. Exato, e fica, que pega. às vezes até a gente que não sabe muito, ou não conheceu, ou ouviu um pedacinho ali, quando você vê, você tá cantando a música, tá fazendo, você fala, nossa, mas o que eu tô... E às vezes você nem sabe a música toda, você tá só naquele trechinho. Aí você fala, né? Então virou uma produção coisa simples, né? Superficial. Isso, aí é com essa tecnologia de... Não estou nem falando de ritmo. Sim. Eu estou falando de realmente uma composição. Uma composição, né? Uma composição muito rala, muito... Então virou uma coisa meio assim, né? 2, 3 acordes, ritmo tal, melodia simples. Em todos os segmentos. Aí a gente entendeu? E vai, às vezes pega uma letra, como a gente está falando, mais vulgarizada, mais pejorativa e vai, entendeu? E vai embora. Pegou, então, ganhou dinheiro, tá bom. Isso. Então, eu acho que deu essa caída. Essa caída nesse sentido. Mas tem coisas ótimas também. E tem uma evolução também na parte eletrônica da coisa, né? Na parte... Ficou muito, né? muito bom. Bom também. Tem coisas, como eu falei, ótimas. Mas eu acho que deu uma caída nesse sentido, assim, que a gente às vezes fala que... Perdeu um pouco, acho que o romantismo, o lirismo. Exato, o lirismo. Né? Exato, perdeu um pouco essa essência, né? Deu uma perdida que hoje, no sentido de sonoro, a sonoridade assim, de evolução é melhor. Tá. Se você comparar com algumas coisas antigas, né? Mas perdeu-se essa coisa do lirismo mesmo, da poesia, né? da coisa... que você ouvia assim a letra ou mesmo a melodia, caramba, isso nossa, tocou de uma forma que é aquilo que você estava falando, a música toca na pessoa de uma forma diferente, cada música toca de uma forma diferente. Sim. Né? E esse lirismo era muito emotivo e conseguia entrar no âmago de muitas pessoas. Sim. E engraçado que em todos os segmentos, vamos falar assim, a música ela deu uma, né, assim, nesse sentido que a gente está falando, né? Sim. Então, assim... Você vai ver o gospel, vai ver o pop, né? O sertanejo hoje, que é o que manda, né? O sertanejo na nossa época era uma coisa muito mais elaborada. Você pegava uma música coisa mais raiz, né? Raiz, assim, com uma história, né? Tinha uma história muito interessante, né? E hoje é simplesmente beber e farrear, o couro, né? O chifre, entendeu? O chifre está em moda, né? Tá muito em moda. Então, quer dizer, perdeu essa essência, né? As músicas são sempre os mesmos temas, né? De uma coisa muito simplista. É para vender, você vê que é para vender. Ah, né? sim. Tem um... Que é para vender. É que mesmo. A gente sabe, assim, vai vendo, vai ouvindo, vai às vezes presenciando, que tem um mercado forte nisso, né? Que é vender a imagem, vender os produtos. Sim, né? Que não tenho nada contra. Sim. Né? Mas acabou perdendo o romantismo. Perdeu então, né? Nesse sentido foi muita coisa perdeu-se realmente essa essência que a gente está falando aqui de poesia, né? De lirismo, de concepção, para uma coisa mais banalizada, mais rápida, mais chiclete, né? É o fast food da música. É isso, mas isso mesmo. Você chega lá e fala, música. Eu quero um pastel de carne, de queijo, tal, uma música tal, entendeu? Então perdeu-se muito essa concepção, né?
Mas não que, de forma nenhuma, tem muita gente ótima aí, boa. Tem, não. De cantores, tem muita gente de músicos. Que a gente curte aí, que... Né, de produções. Não está tudo perdido, na verdade. Não. Né? Tem coisas muito boas. É que às vezes não está na cara. Não está na cara porque as produtoras têm que ganhar dinheiro. A verdade é essa. Entendeu? Justamente. E o que está dando dinheiro é o que elas massificam na mídia. Sim, isso daí é ao concurso. Não tem então, muitas vezes não está na cara aí, né? Exato. Mas você sabe que tem muita gente boa. Tem muita gente que você olha assim, escuta e fala, caramba, mano. Sim. Ainda bem que... Tem gente muito capacitada ainda. Muito capacitada. Que bom. Isso é bom. A gente está conversando lá fora e eu quero te perguntar de novo, né? Os shows que você fez muitos shows, principalmente... Muito show em restaurante, né? Que era uma coisa que os músicos iam muito atrás, né? Eventos e tudo mais. E o chato de plateia, como é que é? Sempre pegou muito chato. Peguei uns assim, mas... Você teve a sorte de me pegar uma vez. Você, né? Pedindo para cantar Berinjela, Os brasileiros da vida. Não, mas eu acho assim, faz parte. Isso aí, com o tempo, a gente tem que saber filtrar, né? Eu tive que ir trabalhando, porque no começo, apesar de eu comecei num sistema de música, como eu falei assim, mais achar que já tocava, achar que já cantava, tal, que já compunha, né? Mas, de uma certa forma, era diversificado o que eu tocava e cantava. Eu ia mais na turma mesmo. Sim. Depois eu comecei a ser mais chato comigo mesmo, na forma de compor, né, estudando mais, na forma de fazer letra. Eu comecei a ser um pouco mais chato. E isso começou a ser chato quando eu estava tocando. Entendi. Aí eu comecei a tocar, né, assim, às vezes a pessoa estava ali pedia, aí até comentei com você de um evento que eu fui fazer músicas só minhas, era ideia autoral, né, no teatro, tal. E tinha uma galera que estava ali que me conhecia de tocar em restaurante, barzinho, tal. Ou em rodinha também. Em rodinha, ficou pedindo músicas conhecidas, né? Toca aquela. Toca espanhol, isso, que é o que todo mundo pedia. Né? Aí eu fiquei assim, sabe? Até toquei assim para baixo, assim, pensando, tocando a música, né? Minha ali, mas pensando, falei, nossa, mas não era essa a ideia. E agora? Uma briga entre mim, não toca, não toca, não faz. Aí eu... né, tive um jogo de cintura, tal, acabei vindo e tal, e toquei lá um pedaço, acabei, porque estava com um grupo, a gente não tinha ensaiado nada, e acabamos tocando, né, um pedaço, depois tocamos inteiro. Aí eu fui filtrando isso com o tempo. O que eu entendi? Que às vezes a pessoa vai vendo outras apresentações, inclusive. Com aquela expectativa. Então, e inclusive fui ver outros shows, né, e eu via que tinha isso. As pessoas às vezes vão para ver o artista, sei lá, cantar tal música que o cara canta 30 anos, 40, o cara quer ver o cara cantando ali, né? E aí? Já cantou, tem gente que chora, se emociona, fala, não, é isso, porque ele está esperando aquele momento. É o momento, é o ápice para ele, é aquilo ali. É aquilo. Não é o seu ápice. Não é o meu, entendeu? Aí eu comecei a ver que é isso, que tem uma relação de você tocar as pessoas, né? Como a gente conversou aqui, às vezes a música ela tem também o lado que, dependendo do que você toca, às vezes traz pensamentos ruins para a pessoa. Mas normalmente quando a pessoa vai no show, ela vai para extravasar, então ela quer ouvir aquela música, ela então quer ter aquele sentimento. Então é válido a turma do Toca Raul. Que a gente brincava, porque tem isso, tem a coisa que o cara vai para curtir aquele momento. Ela está esperando isso. Tá esperando. Completou a noite dela. Isso. Ali agora, a partir de agora eu posso beber e me descambar, porque chegou o momento que eu... Aí o cara vai e fala, nossa, é isso. Tá? Então tem esse momento do extravasar, né? Da música, do cara jogar para fora mesmo, entendeu? E são sentimentos, assim, vários, que a gente, às vezes, não sabe detectar. É só a pessoa que está ali que ela consegue, né? Me lembrou até uma vez que... Isso me lembrei agora. Uma vez eu fui tocar num barzinho, estava cheio e tal, e tinha uma garotada que... Aliás, nessa época eu tinha 20 anos e tinha uma molecada da mesma idade, um pouquinho mais novo, e parece que um conhecido, eu não conhecia esse pessoal que foi num lugar que eu não conhecia, eu fui convidado para fazer e não era a galera que eu conhecia. Era um pessoal novo. E tinha um pessoal ali que estava fazendo parte, que parece que uns dias atrás um dos amigos deles tinha falecido, e
pediram, insistiram para eu tocar o Amiga Coisa para se guardar e tal. E quando eu toquei, eles choravam, assim, entendeu? Porque aquilo trouxe para eles, né? Remeteu a E aí, então, coisas assim que eu fui vivenciando que me mostraram coisas diferentes. E aí que tá a mágica do músico, né, cara? Uhum. É aí que tá. Ele ter esse feeling, essa percepção para tocar, né? Sim, não, sim. não é só a questão, tô aqui para fazer uma apresentação, pegar o meu cachê e... Não, sim. Quando eu acredito, tá, que o bom músico, quando ele percebe que tocou, ali ele se realiza. Ou tô falando besteira? Não, sim. Se você tá dentro de uma, né, de uma frequência que a gente fala, né, naquela frequência daquele momento da música, da troca, né, é essencial isso aí, porque não dá para você, por exemplo, eu não sei ser falso nesse sentido, entendeu? De estar transmitindo outra coisa. Eu acho né? que não dá. Tudo bem, você pode ser até mais frio, às vezes no sentido de segurar umas coisas, né? Sim. Porque às vezes depende do que você está fazendo. Você tem que ter a postura, né? Tem que ter a postura. Eu lembro que, também lembrando agora, que eu fui tocar, que quando eu fazia umas partes também de música, como é que fala? Tipo serenata, sabe? Assim, que eu fiz um pouco, um tempo. Legal. E eu lembro que eu fui uma vez que era aniversário, acho que era do pai da família lá, na realidade era avô, né? Aniversário dele e também de casamento, e tava uma família enorme, reunida. E aquele amor que o pessoal sentia pelo vô, aquilo me tocou de um jeito que eu que tinha que estar cantando a música né? E eu me segurei, né? Por dentro eu queria, tava meio chorando, eu falei, cara, segura aí, velho. Não é você que tem que chorar, você tem que tocar, né? Quem tem que chorar é a família. Entendeu? Assim, segura mas a gente aí, se envolve, cara, né, cara? por dentro. E aquilo também mexeu comigo. Eu falei, eu preciso tá mais centrado nesse sentido, porque eu percebi que né, dependendo do momento, você tem que estar mais... Contagia, né, cara? E aquilo me... Falei, você nossa... teve que se segurar. Eu sou profissional aqui na hora. Eu tenho que... Então, tem coisas que às vezes você não segura muito, entendeu? Tem mesmo hoje, que você vai ficando um pouquinho mais calejado de idade, né? Calejado de idade, não é né? velho. Não é velho, não é calejado de idade. Aí você tem que, às vezes, se segurar, né? Tem um amigo meu também que fala, que também está na mesma faixa de idade, e fala, cara, eu tô chorando, né? Por qualquer nada, coisa, né? Nada. Qualquer coisa. Eu falei, velho, eu já tô quase meio assim também, eu preciso tomar cuidado, né? Entendeu? Mas é real isso. A gente fica muito sensível, né? É verdade. Eu lembro que ele até falou, cara, eu tô assistindo filme né, às vezes estou em casa assistindo essas culinárias, né? O pessoal fazendo, eu começo a chorar, falo, velho, então você tá mal, né, cara? Entendeu? Aí é cruel, meu velho. Começa a ver os negócios que não tem assim a ver com as... Quebrou o ovo, aí já nasceu o pintinho. Sabe? Você fala, né? Mas a gente vai aprendendo, cara. Assim, eu cada dia que passa, eu vejo que eu estou aprendendo. Não sei se eu estou conseguindo reproduzir o que eu estou aprendendo, entendeu? Mas eu sei que eu estou sempre aprendendo. Isso é Quando bom, eu penso que eu sei alguma coisa, eu vejo que eu não sei nada. Entendeu? Quando a gente se fecha para aprender, opa, já sei tudo, é complicado, né, cara? Complicado. Você começa a secar, né? Ah, sim. Não vê mais nada, você começa a secar. Sim. E aí você tem que confesso que um tempo atrás, aí, não nem por causa da pandemia, bem antes, a gente vai ficando meio para dentro, sabe? Assim, meio introspectivo para as coisas. E é uma coisa que eu ainda estou buscando dentro de mim para eu voltar a estar mais ativo nesse sentido de, né, para a vida mesmo, tocar, trazer para as pessoas a alegria da música. Legal. Entendeu? Tanto é que eu fiz já uns cursos, aí estou retomando uns cursos que é voltado para a música como uma terapia, né? Alguns é musicoterapia, que é uma coisa que eu vou fazer para frente também. E já fiz trabalhos voltados também em hospital, em clínicas, tudo porque... Em asilos, porque as pessoas elas precisam desse amparo da música, né? E a música é um remédio sim, a maravilhoso, música, né, cara? Ela te traz
como eu falei, essa coisa de você poder, por dentro, só tem aquela coisa de você tomar cuidado para ter, né, uma música boa no sentido de não trazer o sentimento. Isso, sentimentos ruins, mas você tem que saber trabalhar, mesmo assim, a biografia da pessoa, para você poder fazer com ela coisas que, alegres, né? Como a gente está conversando aqui, coisas que você lembra e fala, nossa, você tocou tal música, que legal aquela música, né? Que legal aquilo, que legal curtir aquilo, né? E como eu falo pro pessoal, a música, o som, de uma certa forma, ele tem tanta assim, poder. E ele tem tanta necessidade. Por exemplo, um filme, se você vai assistir um filme sem música, se não tem nenhum som ou música, fica aquele negócio que tá ouvindo. Fica aquele negócio assim, né? Monótono, inclusive. Você tem que ter um momento fundo musical, né, que traz a emoção. Eu até brinco com o pessoal, eu faço quando eu estou dando as aulas para mostrar o que a gente chama do semitona, de fazer o tan 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 tan, o tubarão. Tan, tan, tan. Aí eu falo, vocês estão ouvindo, né? Tan, tan. De repente vocês estão esperando um né? Já espera, porque aquilo, né? Sim, ele remete a isso. Remete, então tem coisas que fazem parte e o som e a música, de uma forma em geral, ela traz muito isso, né? Então eu procuro na minha pouca, né? Porque cada vez que eu vejo, como eu falei para você, que eu vejo que eu acho que eu sei, é o que eu não sei. Trazer nessa bagagem de vida um pouco é a coisa da música na alegria. Às vezes vai tocar uma música triste, mas para a pessoa é importante, o sentimento, entendeu? A música ela não tem que ser alegre só porque tá assim, né? Não. Ela tem um momento ali que a pessoa, mesmo que a pessoa tá chorando, mas ela trouxe uma coisa... Um bom sentimento. Isso, para a pessoa, entendeu? É um desabafar, é um alívio. Então, esse contato que eu tive para trazer músicas para as pessoas em hospitais, né, em trabalhos assim de clínica, ou mesmo em trabalhos a música como uma terapia até para o trabalho, para a pessoa trabalhar melhor, para a pessoa desenvolver melhor. Isso, para a pessoa se sentir melhor, para a pessoa trazer um produto melhor, isso também me faz bem. Então, entrando nessa linha, né, isso tem a ver com seus projetos futuros. Sim. O que você tem na cabeça para... Sim, então, a gente tem uma ideia de projeto aí que já está rolando para a gente, né, esperando só o restart final, de trazer um trabalho assim, voltado como uma terapia de trabalho, né? Então, o que acontece? Vamos supor, você tem uma empresa que você tem 50, 60, 70 pessoas, 100 que trabalham com você, né? Das várias categorias. E naquele ambiente, principalmente hoje em dia, que as pessoas já vêm pilhadas de casa, problemas de casa, problemas de transporte. Aí no trabalho mais pilha. Então aquilo vira uma bola de neve. Então qual é a ideia? Como a terapia, a música ela pode te ajudar nesse processo de você melhorar o seu relacionamento com as pessoas do lado, quebrar um pouco, se identificar, quebrar um pouco esse seu... Às vezes o seu fechamento, casca, né? Que você está ali, abrir mais o seu sentimento e uma descontração. Não que essa descontração seja necessariamente como tem um outro lado quando o pessoal vai para balada, que é diferente. Tem muita gente que é outra coisa, né? Que também vai lá, bebe um pouquinho, dança, né? Extravasa nesse sentido. Mas aí também de buscar uma forma com que você possa evoluir no sentido de ambiente, para quê? Para uma produção melhor. Legal. Né? Ter um produto melhor. Então você tem que poder mostrar e entender que tudo que você faz na vida, eu percebo muito isso, sabe? Assim, eu sou bem... Às vezes até chato, né? Mas eu vou assim nos lugares e eu percebo como as pessoas tratam mal a gente, assim, no sentido de atendimento. Sim. Desde público a... Você chega num lugar que a pessoa, o atendente não deixa o celular, né? Termina a conversa para depois te atender. Já peguei isso. Eu falei, cara, não é só falta de profissionalismo, é falta de empatia. Sim, né? sim. Falta de empatia. Alguém chegou, o respeito, né? Pelo menos assim, só um segundinho, por favor, pá. Entendeu? É falta de empatia, não é só falta de profissionalismo. Sim. Então, você acredita que a música reverte essa situação? Sim, ela consegue trazer nesse sentido de você trazer uma...
Não de você tocar puramente a música, só tocou, tá? Não, mas não, você sim. fazer um trabalho que possa te envolver um sentimento, desde lá, você tocou uma música que você era criança, que te trazia coisas boas, alegrias, momentos, então vamos cantar essa Te música, remete te remete a coisas boas. Então isso vai te gerando dentro de você coisas que podem melhorar a seu caráter. Isso, Mexe no caráter, eu isso. estou exagerando? Mexe também, Mexe? acredito que mexe. Eu acho que mexe também com o pessoal fala com, né, isso é científico, com o hormônio da pessoa, Sim, né? sim. Mexe com a cabeça da pessoa, Perfeito. mexe com aí ela começa a entender algumas coisas, né? Perfeito. Então, É a sensibilidade. a sensibilidade. Eu vejo muito isso. Isso, você vai nos lugares, você fala, gente, como às vezes a pessoa vai numa padaria lá, a pessoa te trata mal pra caramba, você fala, nossa, atendimento, sabe, assim, bem, né? Ou qualquer lugar que você vai, assim, né? Tô dando um exemplo, assim. Você percebe que a pessoa tá ali e você fala, nossa, essa pessoa não tinha que estar aqui. Né? Ela tinha que estar, sei lá, fazer uma coisa que ela gosta ou estar em outro lugar. Então, procurar não trazer essas coisas que você tem no trabalho, entendeu? Então, o trabalho, ele tem que ser, como já tem, parece que desde, sei lá quantos anos atrás aí, por exemplo, o pessoal oriental, né, que falava, que eu desde criança até ouvia isso, que no trabalho eles tinham esse tipo de coisa de fazer a yoga. Sim. Na verdade, é uma cultura deles que veio pra gente, né? A coisa de mentalizar ali. Você tem um momento para isso. Para isso, para você, né? Mesmo uma coisa física, uma coisa, né? Para melhorar o quê? Esse ambiente, né? A partir do momento que eu comecei a ver isso e a entender isso, né? Eu falei, nossa, a música, ela realmente pode ajudar nisso. Não que ela vai curar, né? Porque também, mas é uma porta. Mas é uma grande porta para você começar a trabalhar a pessoa. A pessoa em si. Né? Tô falando por mim. Muitas coisas eu ainda sei que dentro de mim eu não sou... Tenho que melhorar muitas coisas, né? Você percebe, por exemplo, o relacionamento que você tem em casas, né? A filha fala, pai, isso. A mulher fala, isso. Né? E você vai ver e fala, nossa, eu preciso nascer. Nossa, tem que melhorar muito. Preciso nascer de novo. Aí, né? Então, você vai percebendo isso. E nas pessoas do dia a dia, eu acho que no trabalho em geral, né? Isso ajuda o país. Sim, entendeu? É um negócio que... toda mudança é de dentro para fora. Sim. Né? Para você ter uma nação diferente, cada um tem que mudar dentro de si. Sim. Não tem outro processo. Né? Não tem outro processo. Não tem outro jeito. E aí eu comecei a entender também nessa coisa do país mesmo, que é essa coisa do produto interno bruto, que é o PIB, né? A pessoa produzindo melhor, cara, tudo que ela for fazer, qualquer coisa, as coisas, entendeu? É natural. Né? As coisas caminham. Você começa a ter uma ascendência, né? Sim. É natural. Então eu comecei a olhar isso me entusiasmou no sentido de trazer, não a aula, como, né, já faz um tempo de aula, ou mesmo tocar, não simplesmente por dar aula ali e tocar, acabou. Não, tentar melhorar essa coisa na pessoa, entendeu? Tentar trazer coisa boa de verdade para a pessoa realmente ter valores. Isso, ela produzir melhor, né? Eu acredito, eu acredito que toda pessoa que ensina, ela tem uma responsabilidade muito grande. Não é simplesmente passar o meu conteúdo para você. Né? Sim. Eu sei informática, por exemplo, vou te ensinar informática, tá? Não é só isso, é passar valores, é passar você ser um bom profissional, é passar você ser um bom filho, é passar você ser um bom pai, é passar você ser um bom cidadão. Então, qualquer mestre, seja de qual for a área, se a pessoa tem consciência do que é um mestre, uma pessoa que ensina, ela tiver essa consciência que tem que passar valores junto com o seu produto, eu acho que isso está faltando no nosso país hoje, entendeu? Sim. Coisa que os professores naturalmente fazem, né? Eles ensinam e passam valores para as crianças. Quando você faz isso, você está deixando o legado. É verdade. Eu acho que é aí que está embutido o legado. É verdade. Entendeu?
Porque futuramente você vai ser mencionado da seguinte forma: cara, ele me ensinou a viver. Não ensinou simplesmente a tocar violão, Sim, não ensinou simplesmente, né? Sim. Não foi simplesmente uma pessoa que conduziu uma laboral, sim. ela passou valores. Né? Isso, eu creio que está faltando isso hoje. As pessoas não... Assim, as pessoas também, não sei se é do brasileiro, não sei. O pessoal reclama muito, né? Reclama Eu acho muito, assim, cara. Tudo reclama. E a gente tem que ver que a gente está num país grande, um país que tem grandes Potencial. possibilidades, né? E, assim, dá para fazer muita coisa. Dá para fazer muita coisa. Só a pessoa colocar na cabeça, agradecer a Deus pelo país, pela vida, por mais difícil que pelas oportunidades que tem, porque apesar de pelo sim, pelo não é todo país que é que nem o Brasil, que tem essas pessoas de vários tipos, de várias raças, sim, né? Sim. Mas uma que mescla. tem várias oportunidades, várias formas. Então as pessoas têm que agradecer, assim, tentar, sabe, falar, puxa, e ir para frente nesse sentido de melhorar mesmo, entendeu? De melhorar, né? Porque senão não sai, não destranca o negócio, né? E a música tem esse poder tem de ajudar. Tem esse poder, né? Ela ajudar. tem um poder muito... Ela consegue entrar de uma forma... Sim, ela vai muito... na pessoa, entendeu? Por mais que você tenha uma casca, ela vai e acerta. Sim. Então eu acho que é isso, eu acho que a música, eu sou muito grato por tudo que a música já me trouxe, tudo que a música já me proporcionou, tudo que eu tenho a melhorar, inclusive, a aprender, né? Com a música, né? E logicamente que foi Deus que me deu essa condição de poder estar na música, e eu sempre procuro fazer isso, viver, né? Até hoje. Viver até hoje, né? Com música. Agradeço ao dom que ele me deu, mas eu sempre falo, eu preciso estar estudando, porque se eu não fizer nada, não adianta nada você ter uma condição de entender, de tocar, de cantar, de fazer, se você não procurar melhorar. E essa questão da arte em si, não só a música, ser ter um universo infinito, né? Uhum. Que qualquer um que se envolva, seja qual for a arte, vou cantar, né? Vou tocar, vou fazer o que for dentro da arte, ele tem que estar sempre estudando. Sim. Senão simplesmente ele vai ser medíocre, vai ficar naquela, né? Vai ser difícil, né? Sim. Vai ser difícil para os outros tirarem ou terem alguma coisa da pessoa se ela não progride, né? Sim. Pode falar, perdão. Não, basicamente é isso mesmo. Essa coisa da gente ter a música como esse pilar, né? Dela poder te ajudar na coisa da vida mesmo, em tudo que você for fazer, em tudo que você... E não ser uma música só passageira, né? Passageira, mas simplesmente... é uma música que você possa, dela, você tirar frutos para você mesmo, para o seu corpo, para sua vida, para sua mente, para seus contatos, para o seu trabalho, enfim, para tudo, né? Legal. É isso. Para finalizar, qual o objetivo com o podcast, meu querido? Então, reforçando o que a gente já até comentou aqui, né? O Flavesp Podcast, né? Que a gente vai falar Flavesp é por causa do meu nome mesmo, ó, Flávio e Vespe de Véspero, né? Certo. O Flavesp é assim, é uma ideia que a gente pincelou aí e está sendo realizado, de mostrar a arte, a história da arte, não só de música. Não só música, então, arte, teatro, dança, pintura, e aí vai. E aí vai. Todas as artes, capoeira, tudo que a gente puder, cinema, tudo que a gente puder falar a respeito da arte, de uma forma que a gente possa, como a gente fez aqui, contar um pouco da história, história da pessoa que vai estar envolvida, né? E a história da própria arte em si, né? Sim. Então, essa é a ideia que a gente bolou para poder estar passando para as pessoas que vão ter oportunidade de ver, né? De também proporcionarem esse conhecimento para elas. Né? É isso. Top. Bom, mas é isso aí, meu querido. Pessoal, estamos aqui para que vocês possam ter a ideia do que é esse podcast, Flavesp. A proposta muito válida, uma proposta que enriquece, e acreditamos que vocês vão gostar muito, tá? Eu só tenho a agradecer a você, Flavião. Opa, eu agradeço.
queridos. Fiquem com Deus.